Passados os 500 anos das 95 teses de Lutero que deram início ao movimento da Reforma, estamos aos poucos nos aproximando dos 500 anos da apresentação da Confissão de Augsburgo. Falta um pouco ainda, mas a gente já pode ir se preparando para isto. E nunca é demais ou cedo demais reler, estudar, refletir sobre a Confissão de Augsburgo. E ao iniciarmos esta série de pequenos vídeos sobre a Confissão de Augsburgo, decidimos iniciar em grande estilo, entrevistando um especialista no assunto, o catedrático aqui do Seminário Concórdia, o Dr. Paulo Willi-Buss. E pedimos a ele que nos falasse um pouco a respeito da Confissão de Augsburgo. Inicialmente perguntando da seguinte forma, Dr. Paulo, nós falamos sobre Confissão de Augsburgo. A que se refere Augsburgo? Por que esse nome? Por que se dá esse nome à confissão? O que ela tem a ver com Augsburgo? Pois é, Augsburgo é o nome de uma cidade na Alemanha onde exatamente essa confissão foi apresentada. Essa cidade fica no sudoeste da Alemanha. Atualmente, ali se situa o estado da Baviera e é uma cidade próxima à cidade mais conhecida de Munique. Então, por causa da apresentação naquele local é que a confissão foi nominada dessa forma, Confissão de Augsburgo. Muito bom, é uma cidade naquela região, né? Eu tive a oportunidade de entrar na cidade, não consegui visitar propriamente o local onde foi feita essa apresentação, mas deve ter sido no momento de um momento especial, numa ocasião. Em que ocasião foi apresentada essa confissão na cidade de Augsburgo? Pois foi apresentada em 1530 por ocasião de uma dieta imperial. Em alemão seria Reichstag. E o que se entende por uma dieta? O que é isso? Não tem nada a ver com alimentação, certamente? Não, até que sim. O termo, na sua origem latina, tem a ver com dia, né? Mas em alemão Tagung, que se refere a uma reunião de um dia, ou pode ser de mais dias. Na época, na verdade, era de vários meses, essas dietas imperiais. Mas se referem, sim, a uma Assembleia Nacional. Apesar de que falar em nacional é um pouco incorreto, muito incorreto, porque a Alemanha não existe como unidade geográfica na época. O que nós temos são vários territórios governados por nobres, príncipes e duques principalmente, mas também existem territórios eclesiásticos que pertencem à Igreja Católica Romana e que são governados por bispos, príncipes. Além disso, nós temos algumas dezenas de cidades imperiais, ou cidades livres que se autogovernam, mas que também fazem parte desse império. Então, os representantes de todos esses grupos que eu mencionei se reuniam regularmente, normalmente a cada ano, nessa dieta, e essa assembleia, para tratar de assuntos comuns a esses vários territórios e cidades. Havia alguma data específica ou preferencial para essas dietas? Porque a gente nota, isso foi no dia 25 de junho, o que na Europa é o período do verão, né? Perfeito. Na verdade, a Assembleia já estava marcada para começar em abril, né? Então ela se estendia, às vezes, por meses para tratar de todos esses assuntos, né? Então, me parece que era mais por conveniência. Cada dieta se fazia um acordo para ver qual era a melhor data para todos, né? A dieta de Worms foi mais cedo, né? Foi um pouquinho mais, exatamente. Exatamente. Já se encerrou por volta de maio. Abril, né? Abril, maio. De quem é essa Confissão de Augsburgo? Quem apresentou essa confissão? É uma confissão de fé, obviamente. Sim, ela foi redigida por Melanchthon, mas se baseando, que é um colega de Lutero, colaborador de Lutero, Philipp Melanchthon, professor em Wittenberg, junto com Lutero, mas havia documentos anteriores confessando a fé do movimento da Reforma Luterana, como a Fórmula de Torgau e outras, né, que haviam sido redigidas
por Lutero, por outros colegas seus também, Justo Jonas e outros, né? Então, Melanchthon se baseou nesses documentos para redigir, então, a Confissão de Augsburgo. A Confissão de Augsburgo é, nesse sentido, a confissão de fé desse grupo, desse povo da Reforma, assim chamados. Como eram chamados na época? Não eram chamados de luteranos, eram chamados de evangélicos, ou qual era o nome que lhe davam? Eles preferencialmente usavam o nome de evangélicos, né? Exatamente, o movimento evangélico, exatamente por causa da doutrina do evangelho, né, que eles estavam anunciando. Essa Confissão de Augsburgo ela é dividida em artigos, né? É um número de artigos e tem uma estrutura. Há uma estrutura básica aqui, ou ela é simplesmente aleatória, assim, uma sequência dos artigos? Não, realmente são duas partes principais, se a gente olha do ponto de vista assim, da sua divisão por assuntos, digamos, né? São duas partes. Inicialmente seriam apresentados apenas aquilo que hoje são os artigos 22 ao 28, né, que tratam de reformas que foram introduzidas, né, de correção de abusos, tanto na doutrina como na prática da Igreja da época, da Igreja Católica Romana. Mas aconteceu que, ao se aproximar a data da Dieta, o Dr. João Eck, com quem Lutero já havia tido um debate público, que era um representante da doutrina católica romana, ele espalhou um panfleto contendo mais de 400 heresias luteranas, como ele as chamava. Mas, na verdade, eram teses arrancadas do seu contexto, e algumas nem mesmo eram de Lutero, eram de Zwinglio, então serviam realmente para difamar os luteranos. E esse texto o Dr. Eck apresentou ao imperador para já indispô-lo completamente com a causa luterana. Então, em vista disso, Melanchthon redige também os primeiros 21 artigos que são doutrinários, onde é exposta a doutrina luterana, que não é apenas luterano, mas que mostra que os luteranos não se desviaram da fé e da doutrina bíblica e nem da igreja antiga. Então temos esses dois grupos, essas duas divisões básicas. Mas se você pergunta pelo conteúdo em si, a segunda parte já mencionei, a correção de abusos, mas na primeira parte o centro vai ser a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da salvação, de que nós somos salvos por causa de Cristo, por graça, pela fé. Esse é o artigo central em torno do qual todos os demais giram. A Confissão de Augsburgo faz parte do Livro de Concórdia, que é um volume considerável, é um livro bem maçudo. A gente poderia perguntar, e essa é a minha pergunta, qual é o papel da Confissão de Augsburgo dentro das confissões luteranas reunidas no Livro de Concórdia? Ela é a confissão base, né, básica. As demais, por exemplo, logo em seguida vai vir a apologia da Confissão de Augsburgo, a defesa da confissão, porque a confissão não foi aceita pelo imperador e pela Igreja Católica Romana, ela foi refutada, na opinião deles, por uma confutação romana. Então, em defesa da confissão, se escreveu um texto bem mais longo, que expõe com mais detalhes a doutrina luterana e traz mais comprovações bíblicas e patrísticas em relação ao que tinha sido apresentado de uma forma muito breve, muito resumida na Confissão de Augsburgo. Então, essa está diretamente vinculada, mas também as demais estão. E o documento que faz a referência talvez mais explícita a isto é a Fórmula de Concórdia, que surgiu bem mais tarde, em 1577. Então, a fórmula diz exatamente, não estamos trazendo nada de novo, estamos nos firmando na mesma doutrina que já foi apresentada na Confissão de Augsburgo. Então, ela é a confissão mãe, a confissão básica da Igreja. Às vezes se diz que a Confissão de Augsburgo é, por assim dizer, um documento que dá o início, a certidão de nascimento da Igreja Luterana. Mas a gente pode perguntar, e essa seria a minha última pergunta, de que maneira a Confissão de Augsburgo é importante fora ou além dos domínios luteranos ou fora dos domínios evangélicos, se quisermos colocar assim. Ela tem alguma importância para a Igreja cristã como um todo, será? Isso é uma pergunta muito importante, porque desde o início os reformadores
consideraram que a Confissão de Augsburgo não é uma confissão de um grupo apenas de cristãos. Ela é, diríamos hoje, ecumênica. Ela serve para toda a igreja, ou seja, ela resume a doutrina bíblica. Então, ela é uma confissão da fé cristã, não é de um grupo específico. E é isso que ela pretendeu ser desde o início, isso que ela é de fato. Ela serve para todos os cristãos. Então, ela pode ser lida até hoje com muito proveito por todos os cristãos como realmente um resumo da doutrina bíblica e da doutrina ensinada pela igreja cristã através dos tempos. De fato, à medida que nos aproximarmos de 2030, 500 anos da Confissão de Augsburgo, seria muito importante que a cristandade como um todo se voltasse mais uma vez para a Confissão de Augsburgo e pudesse refletir e discutir a partir desta tão importante confissão de fé. Muito obrigado, Dr. Paulo Willi-Buss. Eu tenho a impressão que vocês vão ter muito proveito, tiveram tanto proveito quanto eu ao fazer essa entrevista com alguém que conhece tanto a respeito da história daquela época e da própria teologia da Confissão de Augsburgo. Estimulo a cada um para que leia, releia e estude a Confissão de Augsburgo. Bom proveito!